igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Está muito alegre com Jesus, glória a Deus. Eu também estou muito alegre com Jesus. Muito alegre. Irmãos, hoje eu estava ali concentrado no Espírito Santo de Deus e eu me preocupo muito com o sentimento da alma de cada irmão, de cada irmã. Eu gostaria que esse culto fosse um culto para te trazer bastante lembrança de que, em meio aos emaranhados de coisas que nós, às vezes, provocamos para nós mesmos, nós sabemos que tem alguma consequência. Mas eu queria pregar, dando ênfase, de que tudo que você passa, ou eu passo, nós passamos, está ligado a um cronômetro de controle de Deus, tanto para receber as bênçãos, como também pagar através das penalidades. Então é bom que isso fique no seu coração, porque eu não quero fazer você perder tempo com nada. Eu quero dizer para você que você precisa entender isso. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós não estamos fazendo um processo religioso que o irmão ou a irmã se tornou devota de Jesus Cristo, ou o homem se tornou devoto de Deus. A realidade de Deus é muito mais profunda, muito mais real, como diz a nossa amada irmã Kelly, no início do concerto. Quero que você saia daqui entendendo que você não tem livre-arbítrio, nem eu. Porque se você tivesse livre-arbítrio, a gente não teria que seguir a Escritura Sagrada. Então nós temos que seguir a Escritura Sagrada. Muitos falam sobre as nossas escolhas. Eu não tenho escolha, eu tenho que viver e obedecer. Que escolha tenho eu? Se eu olho para a palavra de Deus, eu vejo a recomendação é que se cumpra. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a Deus. Capítulo 8, verso 34. Todos encontraram? Oito, 34. Podemos ler? Amém. Podemos ler? Amém. Diz assim a Escritura. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, salvar-se-á. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? Poderia sentar. Irmãos, existe uma importância fundamental que nós temos entre nós de entender as determinações espirituais proclamadas pela pessoa de Jesus Cristo. Isso é uma coisa que talvez você tenha ouvido várias vezes, mas enquanto você não entender a realidade de Deus, ou eu entender maiormente, a vida fica muito difícil, e é como se você estivesse chegando à sua vez, mas como você vive uma vida sem entendimento, sem temor, é como se o próprio rei dissesse: agora é a sua vez, mas só que você não entende a vida que deve levar e procede de forma errada. Aí o próprio rei diz: 1850 é a sua vez. Aí você volta. Como nós temos a soberana palavra de Jesus Cristo, nós começamos a ver que Jesus Cristo, ele não é apenas um nome. Jesus Cristo é Deus. E sendo ele Deus, é por isso que em várias e várias ocasiões você vê na palavra, ele reivindicando um direito maior dele. Porque ele não é um homem que nós ouvimos a história, que nasceu e que cresceu como jovem, e que pregou o Evangelho, e que disse: esse Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo. Ele tinha 33 anos quando encerrou-se o ministério dele. Nós vemos o quê? Que ele é uma pessoa que veio a um propósito,
por um Deus, e não apenas por uma questão de ser um homem bom. Ele é um Deus, e muitas das vezes o homem não olha Cristo como Deus, olha como homem. E aí é um problema, por quê? Porque quando você deseja não ser mais a próxima vítima, você começa a respeitar Deus. Porque em todo caso, em todos os momentos, as pessoas pensam que Deus vai dar sempre uma oportunidade. Eu mesmo vim e preguei para várias pessoas em que eu não imaginava nunca que elas iriam morrer, muito menos, bem antes de mim, visto que eram jovens. E eu falei várias vezes de Cristo para eles, eu ouvi várias posições de alguém dizendo para mim: mas pastor, é como se eu odiasse o mundo. Bom, eu não vou dizer que eu odeio, mas eu não tenho simpatia pelo mundo. Por quê? Porque quando você, na verdade, olha para a personalidade divina de Deus, você começa a ver que algumas coisas você tem obrigatoriedade de rejeitar, de repudiar, de fazer, na verdade, nunca uso daquilo na sua vida. Mas que enquanto você não entende a pessoa de Jesus, você faz, acontece. E é tipo assim, não vai dar nada, irmãos, é engano. O reino de Deus, ele não deixa de cobrar 1/1000 da tua vida e da minha vida. Mas como o senhor sabe disso? A Bíblia diz que até todos os cabelos da vossa cabeça estão contados. Então o que ele está querendo dizer? Temos controle de tudo. Da menor molécula, da menor célula, do menor, partícula humana, tudo nós temos controle. Então quando eu vejo isso, eu começo a ficar mais temido a Deus. Porque eu sei que às vezes a pessoa não entende a pessoa de Cristo, e ela acha, como disse a irmã Kelly, que ela pode, na verdade, aleatoriamente, isso eu posso fazer, isso eu não quero fazer. Mas a minha ilusão é que a palavra de Deus ela é muito clara. Ela já deixou vários exemplos. Um dos exemplos que mais ruminam na minha cabeça, eu fui pensando até mesmo, que foi uma das penalidades maiores que eu vi na Bíblia. Eu não sei quem pode dizer isso, é o irmão Eduardo, que é o profissional da área. Algumas pessoas dizem que a maior condenação que o homem pode cumprir é 30 anos, é isso? 25? 35 anos. Obrigado. Então o que acontece? Eu estudei bastante tempo sobre essa passagem, e a Bíblia diz que um certo homem ficou no tanque de Betesda por 38 anos. O senhor viu o que o irmão Eduardo disse, o doutor Eduardo? Ele disse que a condenação maior de 35. Deus foi além, deu 38 anos. Meu Deus. Então, você às vezes tem uma ideia completamente errada de Deus, completamente fora da verdade de Deus, porque a Bíblia diz que aquele homem ficou no tanque de Betesda 38 anos. E depois, quando alguém vai e começa a entender a história daquele homem no tanque de Betesda, vai procurar a causa. Senhor, qual foi a causa que esse homem ficou 38 anos paralítico no tanque de Betesda? Pecado. A Bíblia não disse que aquele homem matou, roubou, mas aquele homem vivia em pecado. Viver em pecado é a mesma coisa que você afundar a milésimos dia após dia. Quando eu estou afundando? Mais um milésimo. E agora? Mais um milésimo. Aí de repente Deus fala: acelera um pouco, porque está pecando demais. Então quando você tem essa consciência de que nós temos um Deus, que é um Deus que nos exige que nós tenhamos uma fé salvadora. Por quê? Porque a fé salvadora faz com que eu tenha os meus pensamentos voltados para Deus, e eu começo a entender que Ele não precisa de ajuda nenhuma de mim. Eu não preciso de ajuda de nada, mas claro, em nada. Todas as vezes que o homem foi ajudar a Deus, os homens foram levados a óbito ou cumpriram uma penalidade, em que a pessoa não tem noção. Quantos anos você ficou no tanque de Betesda? 38 anos. A lei brasileira fala em 35. O tanque de Betesda fala em 38, irmão Jonathan. E aí, como disse a irmã Kelly, até quando você vai pensar construir um Deus que nunca existiu? Um Deus
Deus que você desenrola na sua mente, um Deus que você desenrola no teu bolso, que nunca existiu. E aí você bate de frente todo dia com ele, como aquele homem do tanque de Bethesda bateu. Quantos anos você tem? Estou aqui há quantos? Estou aqui há 20 anos. Aí passam os anos, estou aqui há 25 anos. Rapaz, você está aqui no tanque, você não consegue sair daqui? Tem 25 anos. E o tempo foi passando, até que aquele momento fatídico da presença do Espírito de Deus através de Cristo Jesus chegou, e Jesus disse para aquele homem: o que queres que eu te faça? Ele começou a querer mostrar para Jesus aquilo que as pessoas fazem, como disse a nossa irmã Kelly. Quer justificar isso, quer justificar aquilo. Ora, não tem justificativa, como disse o José, não tem justificativa. Irmãos, quando nós abrimos a Bíblia Sagrada, nós observamos que Jesus está rodeado de uma multidão. Naquele tempo não havia caixa de som, não havia jogo de luz, não havia animação. Como alguém poderia estar cercado de multidões? O texto que eu lia, então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga. O que ele quer dizer? Irmão, fica uma coisa bem clara para nós, que quando você começa a querer dar jeito, ajeitar uma situação para Deus, você está só perdendo tempo. Por quê? Porque quando Jesus remete a intenção de dizer: se alguém quer vir após mim, o que ele está querendo dizer? A si mesmo você tem que se negar. Por quê? Porque se você não se negar, Jesus Cristo se torna menor do que você na verdade sente uma razão por ele. Você tem que se negar e na verdade fazer o quê? Quem vai estar em primeiro lugar é o próprio Deus, a pessoa de Cristo. Então Deus em primeiro, Deus em segundo, Deus em terceiro, em quarto, em quinto. Ele é sempre o primeiro. Você observa que quando você começa a entender a palavra de Deus, você começa a ganhar uma fé salvadora. Você começa a entender, mas já sei por que Jesus diz que tem que o homem negar a si mesmo. Porque quando você não nega, você coloca todas as coisas no mesmo patamar de direitos. Então o homem, seu tio, sua avó, sua mãe, você acha que tem o mesmo direito que Cristo na tua vida, só que tem que Cristo é Deus. E quando ele não é devidamente obedecido, ele na verdade, ele diz: olha, quem não vier dessa forma, não pode ser meu discípulo. O que é Senhor? Não pode ser meu discípulo. E aqui nós vemos que ele diz: se alguém vir após mim, a si mesmo se negue. Essa é a condição. E aí ele diz: tome a sua cruz e siga. Irmão, uma das coisas mais gloriosas e relevantes é você entender que você não precisa discursar para ter uma vida extraordinária, uma vida em que Deus vai colocando todas as demais coisas no lugar. Você precisa fazer aquilo que Deus já deixou claro. Negar a si mesmo é colocar a pessoa de Cristo em primeiro lugar, não apenas como Salvador, Redentor, Libertador, mas como é que eu vou colocar no lugar da minha mente? Ele se trata de um Deus. Glória a Deus. É um Deus que, na sua vez, de infinita misericórdia e bondade, sempre nós somos ensinados a ir a Deus. No passado, Moisés foi a Deus. Moisés, acredito que tenha sido um dos homens que nunca mais esqueceram a Deus. Há um texto que diz que os homens da época falam: Moisés, tira-nos daqui, Moisés, tira-nos daqui. Por quê? Ele vai nos matar. Eles ouviram a voz de Deus. Irmãos, Deus é uma pessoa. Deus não é uma coisa que você vai pensar e construir. Olha, meu Eduardo, como é Deus para você? Você olha para Deus, você vê uma obra extraordinária em que ela começa a te dar a ênfase de um Deus. Porque, por exemplo, nós falamos de inteligência artificial. É uma inteligência montada, mas ela tem uma velocidade, mas ela tem uma precisão, mas ela é uma inteligência artificial.
Mas ainda assim, todos nós ficamos embasbacados, porque entra no Google, você coloca qualquer coisa, pum, já aparece a pesquisa. Agora, irmãos, nós estamos falando de um Deus. Nós não estamos falando de um homem que construiu uma inteligência, sabe, no Vale do Silício, e dali se expandiu para o mundo. Não estamos falando sobre isso. Nós estamos falando de uma obra ao qual, quando os próprios discípulos estão ao lado de Jesus, eles ali auxiliam Jesus, falam com Jesus. Mas o que eu mais observo é que quando os discípulos vão para as suas respectivas epístolas, eles não falam mais de Jesus como eles falam no Evangelho. Você observa, o Evangelho eles falam de Cristo com devido respeito, mas quando eles vão para as epístolas, eles falam de Jesus Cristo como Deus. O que você deve entender é que aqui, por exemplo, em Marcos não é contemporâneo de Jesus. Nós sabemos que quando Marcos escreveu essa palavra, Jesus já havia ressuscitado e subido aos céus em ascensão há muitos anos. Então ele está dizendo aqui, Marcos relator, então convocando a multidão, e juntamente com os seus discípulos, ele fez questão de, nessa escritura, falar que Jesus convocou uma multidão, não foi meia dúzia nem 10 pessoas, uma multidão, e alguém, para trazer uma multidão a si, há 2000 anos atrás, tem que ser alguém. Quem está entendendo de glória a Deus? Então nós vemos aqui que Jesus Cristo, ele começa a fazer as suas exigências, porque você não está diante de um homem. O grande problema nosso é nós alcançarmos o entendimento. Jesus Cristo é homem, mas ele é simultaneamente um Deus. Por quê? Porque quando as pessoas estavam olhando para ele falava, por que ele está se coxando em dois pensamentos em vossos corações? Porque ele sabia que naquela inquisição ele era um homem dotado dos dons espirituais de Deus, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo de Deus, pelo onipotente Espírito Santo, e ele trazia então esse poder. O que Deus está nos ajudando nesta noite é que quando nós olhamos o texto, ele também diz: quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, do Evangelho, salvará. Por quê, irmãos? Nós sabemos que alguma coisa, para entrar no aspecto espiritual de Deus, é preciso que as outras coisas saiam ou morram. Então o homem deve entender que na vida nós fomos gerados pela misericórdia infinita de Deus, mas somos oriundos do pecado, diferentemente de Jesus, que nasceu do Espírito Santo. Nós somos homens e mulheres limitados, e às vezes nós queremos colocar a nossa força, sabe, em coisas que nunca deveriam receber a nossa devida homenagem, nem que olhar, e quanto mais você achar que vai precisar daquilo, e Deus está falando, você não precisa disso para nada, porque às vezes você olha para a vida e você não consegue entender a vida. A vida é um tempo, e um tempo que pertence a Deus. A vida não é separada do tempo. Você tem a vida, mas a vida ela é regrada de um tempo dado por Deus. Mas a vida também tem as suas leis silenciosas e as suas leis claras de como eu devo viver. Então aquele homem do tanque de Betesda, voltando lá, o que aconteceu com aquele homem? Ele imaginou que os seus erros, os seus pecados nunca seriam punidos, porque ele vivia no mundo antigo e ele falava, bom, eu não estou vendo ninguém, nunca ninguém me trouxe um livro, nunca ninguém me trouxe nada que dissesse realmente que o mundo tem dono. Para muita gente o mundo não tem dono, para muita gente o mundo está aí a esmo. Não, irmãos, o mundo tem um dono eficaz, o mundo tem um poder. Quando eu falo mundo, me refiro à pessoa da Trindade de Deus, que você não tem ideia. O que eles controlam, o que eles fazem, e eu fico assim muito temente, porque eu observo muitas pessoas na face da terra que eu conheci, e algumas delas eu posso dizer claramente, algumas não morreu, mas alguém vai me perguntar, pastor, o que aconteceu? Faleceu? Não, Deus matou. E por que eu tenho essa experiência? Eu vi pessoas que conversaram comigo, deram o seu testemunho,
e morreram achando que eu estava errado no meu posicionamento. Eu já fiz prova várias vezes de Deus e vi que eu não estava errado. Mas certa ocasião, quando nós perdemos a nossa casa, eu falei assim para o advogado. Ele falou alguma coisa para mim e eu falei assim: Deus vai me colocar na balança junto com você. Eu falei para o advogado: Deus vai me colocar na balança junto com você. Agora, no final, você vai ver se sou eu ou você que estamos mais pesados diante de Deus. Eu tenho certeza que eu sou mais leve que você. Passaram-se os anos. Ele, naturalmente, achou que ia ter uma grande vitória. Eu tinha consciência de que eu precisava andar em temor, sabe, direto com Deus. O que eu quero trazer para você nessa noite, eu não quero que você saia daqui ouvindo barulho no seu ouvido, que o pastor vem pregar, falando, esquece isso. Eu só quero dar uma diretiva para vocês de um homem com experiência. O reino é muito sólido. O reino de Deus é muito sólido e cobra da criança, ele cobra do jovem, ele cobra do velho, ele cobra do intermediário, cobra de todo mundo. Não tem esse negócio. O reino é sólido, irmão Flávio. E quando você começa a entender por que eu tenho que andar, irmãos, tem uma expressão que eu uso, eu não gosto, mas eu sinto que quando Deus dá o ferro pode ser qualquer coisa, e às vezes nesse momento você pode estar tomando um ferro, só que você não sabe como tirar o ferro, porque o ferro vai doer, faz humilhar, faz você descer, porque por um certo momento você está enorme. Quando eu estava conversando com o José, Deus fala: vou diminuir. Como é que ele vai diminuir? Vou dar um ferro nela, vou dar um ferro nele. E a pessoa então que está grande, gigante, não está dando nada, não está dando, espera que eu vou te dar um ferro. Olha para o tanque de Betesda, 38 anos. Aí já brasileiro fala em 35 e deu 38. Aí eu começo a olhar para a palavra de Deus e eu começo a ver o porquê que na verdade Jesus Cristo deve ser colocado nessa posição máxima. Irmãos, eles fizeram um trabalho todo de salvação, fizeram um trabalho para que você seja o povo que vai habitar ao lado de Deus. Então é um povo que ouve a Deus, teme a Deus, entende a pessoa de Cristo. Uma coisa que você tem que entender isso, porque eu não obedeço, eu não vou seguir a Cristo. Essa propositura da Escritura, ela veio a trazer a todos nós que Jesus Cristo aceita a todos, mas não a tudo. O reino, ele é santo. O reino não quer um milésimo de apoio na corrupção, não quer um milésimo de apoio na mentira, no engano. O reino diz: não precisamos de nada da terra. Por quê? Não há mesmo o mundo nem aquilo que nele há, porque aquele que ama o mundo, olha o que diz, olha a profundidade da penalidade. O amor de Deus não está na vida dele. E aí você começa a catalogar e vai dizer: irmã Laura, a senhora é responsável pela escola, pelo ensino da igreja como um todo, sempre para criança, para adulto. Deus vai nos organizar. E você começa a colecionar as principais passagens em que você começa a ver, irmão, olhando: peraí, isso aqui não é religião. Não é religião, não. Claro que não é. Religião são conceitos humanos. Porque você vê quando uma pessoa vai para um processo institucional religioso, ela se perde logo lá, porque o centro daquela pessoa é homenagear a instituição e não a Deus. Então nós estamos falando aqui que Jesus Cristo está dizendo: quem quiser vir a Ele, a Cristo, vai se salvar. Ora, você vai se salvar por quê? Porque os interesses, os padrões que Cristo traz são padrões de eternidade divina. Então não adianta você discutir que você é uma mulher sofrida, que você é uma mulher injustiçada. Isso não cabe. O que cabe é você falar: Senhor, me pesa e me dá a oportunidade de eu pesar como uma mulher santa de Deus. Senhor, me dá a oportunidade de ser um homem a ser pesado, de madrugada, sabe, de manhã. Eu preciso ser um homem santo. Porque, irmãos, o que vem na conotação
quando você se nega, é que tudo vai melhorar para você de uma forma muito clara. Você vai sentir assim: olha, eu estou todo desembaraçado, meu irmão Lucas. Por que você está desembaraçado e as coisas estão fluindo? Irmãos, porque você teme a Deus, e o próprio anjo passa do lado e entende, ele teme a Deus, porque eu vejo as obras dele. Aquela mulher também teme a Deus. E aquele homem que vai à igreja, aquele não teme a Deus, ele vai à igreja, mas não teme a Deus. O reino, na solidez, eles têm, sabe, um controle espiritual tão profundo, tão poderoso, que eu queria que os irmãos entendessem, saíssem, sabe, com o cronômetro na mão, entendendo. Eles contam tudo. Eles contam quando você está indo bem e contam quando você está no pecado. Quando eles veem você mergulhado no pecado, o anjo fala assim: foi embora. E agora? Só se arrepender-se, como falou a nossa irmã Laura e a nossa irmã, orando desta noite, trouxe várias frases que fazem a palavra. Você tem que entender o que era todo dia. Não entender. Claro que eu tenho que me responder, arrepender minuto a minuto. Por quê? Pastor, não vacila. Nós não precisamos do Senhor no sentido único. Nós temos outros para colocar no teu lugar. E aí o que eu faço? Você acha que eu vou vacilar dentro das entrelinhas da Escritura Sagrada? Deus está falando conosco nesta noite de uma forma bem clara. A raiz de uma árvore podre é uma raiz podre. Você olha para a árvore, ela tem uma raiz podre. O que é o prenúncio? O que é aquela árvore? Ela, na verdade, ela não tem muito tempo. Por que ela não tem muito tempo? Porque no tempo de Deus, aquela árvore vai ser revelada aos homens, ao mundo. É uma árvore com a raiz podre. E aí o que vai acontecer? Nós começamos a ver que aquela árvore está conhecida, sua fragilidade é conhecida. Assim também são os santos de Deus. Você tem que entender que Deus, ele está em cima de você dormindo, ele está em cima de você acordado, tomando banho, no banheiro, tomando café, trabalhando, numa churrascaria, qualquer lugar que você está, eles estão contabilizando você. Só que tem que ter um poder infinito. Você fala: mas como? Me explica isso, irmão. Você vai numa praia, você olha centenas de pessoas. A Bíblia diz que Deus sabe o nome de todas as pessoas. A Bíblia diz que Deus sabe o nome de todas as estrelas e chama uma por uma pelo seu nome. Então é uma obra de concepção, categoria Deus. Categoria Deus. Ele pensou, ele já sabe o que você está pensando, quem você é. Então, nesse concerto que nós fizemos hoje, nós vemos a indignação da nossa irmã Kelly, mas não adianta também a gente não fazer absolutamente nada. Ela disse, propôs a si mesmo que ia fazer o jejum e foi fiel e sincera dizendo: eu nunca fiz jejum para tal coisa. O que Deus nos mostra nessa palavra é que quando você vai a Cristo, Ele está dizendo: bom, se você quer se salvar, sabe, a sua vida, você tem que perder ela. Por quê? Porque eu vou enxergar uma nova vida em você com padrões de pensamentos divinos. A vida que você tem é uma vida temporal, que você estuda, que você trabalha, que você casa, que tem filhos, mas daí isso vai acabar. Você precisa entender que quando Deus doa uma vida para uma pessoa, Ele doa o corpo, doa o espírito, a alma. Ele está querendo dizer assim: olha, eu quero você do meu lado eternamente. Se já entrou em Cristo Jesus, já sabe que a natureza a ser proclamada, a natureza a ser digerida, a natureza a ser ruminada é a natureza divina. Não é mais aquela natureza daquele velho homem que dá problema toda hora: ou estou indo na porta do bar, ou estou pulando a cerca, e agora estou mentindo, estou roubando, e agora não é mais isso, acabou isso, não dá mais para seguir a isso. Por quê? Porque Ele está dizendo: negue-se a si mesmo. Se você negar você vai fazer a minha vontade. Se você me negar, você vai fazer a tua vontade. Quem está entendendo o que é Deus? Então você vai botar um ponto final e ver por que Paulo diz: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Porque ele botou um ponto final. Ele disse: não vou viver mais eu. Porque o velho Paulo, que era um judeu religioso, ele viu que tudo que foi construído na vida dele, ainda que fosse aluno de Gamaliel, não era nada. Porque Paulo
perseguindo os cristãos, esquartejando os cristãos, desejando até mesmo enfrentar a própria pessoa de Jesus Cristo quando estava indo no caminho de Damasco. Deus, através de Cristo, derrubou ele do cavalo. Ele e aqueles que estavam com ele, eles pararam longe, e eles viram aquilo que nunca ouviram, a voz do próprio Deus em hebraico, que era Jesus Cristo. O que Deus fez para mostrar para eles? Que ele, na verdade, não tinha chance. Colocou 3 dias cego. E a Bíblia diz então que Paulo ficou cego por 3 dias. Mas Paulo era religioso. Um homem religioso é uma pessoa natural. A pessoa natural, ela não cogita as coisas espirituais, porque ela nunca nasceu de novo. Então ela não entende que pelo meio natural, ela não vai a lugar nenhum. Jesus Cristo está falando aqui, quem quiser, pois, salvar a sua vida, perderá. Você perde a vida natural, mas você ganha uma vida espiritual. Por que Deus fala de um homem espiritual? O homem espiritual discerne todas as coisas, mas o homem natural, ele não pode discernir tudo. Ele olha uma coisa, ele não entende. Você vê que quando o próprio homem religioso, de alta patente judaica, a Bíblia diz que ele começou a ver que Jesus Cristo era uma pessoa que tinha, na verdade, o ímpeto de um Deus. Então, quando nós olhamos a passagem de Nicodemos, Evangelho de João capítulo 3, Jesus Cristo vê claramente que Nicodemos olhou para ele e começou a ver, ele tem mais coisas do que eu. Por quê? Porque Nicodemos era um homem religioso natural. Nicodemos não tinha a visão nem o poderio que foi dado a Jesus Cristo. Jesus Cristo está pregando, mas ele é um Deus. Então quando ele olhou, ele começa a conjecturar a conversa, né? Ele diz: Senhor, ô mestre, eu vejo que ninguém pode fazer o que tu fazes. Aí ele coloca e diz: se Deus não for com esse homem, ninguém pode fazer o que você faz. Aquilo chegou no ouvido dele, uma notícia: andou sobre as águas. Outra notícia: transformou a água em vinho. Outra notícia: curou os leprosos, expulsou os demônios, deu ordem para que aqueles demônios saíssem daquele homem de Gadara e entrassem dentro dos 2.000 corpos. Ele começou a observar e digerir, como homem de Deus, Nicodemos. Ele falou assim: como é que você faz isso? Eu vejo que só Deus na sua vida é para você poder fazer isso. E Jesus dá uma ordem clara para ele: Nicodemos, você sabe de tanta coisa, Nicodemos, você conhece a lei, todos os movimentos, mas você não sabe como isso se dá. Aí Jesus para da ênfase de introdução e diz para ele: Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. O que é nascido do Espírito, irmãos, é muito superior, porque uma mulher, uma criança, um jovem, quando passa da carne para o Espírito, há um caminho que vem assim, candidato à eternidade. Se ele for até o fim, e o progressivo da natureza divina fosse implantando dia após dia na vida dele, e na solidez, sabe, de uma convicção de Deus, do reino, sabe, do poder e da glória do Senhor, Deus tem aquela pessoa, mesmo que ela não more lá no céu, ele olha, ele tem uma estima, uma consideração. Por quê? Porque adquiriu a mesma natureza, fala com entendimento e não tem mais, na verdade, aquelas defensivas que são do mundo. Irmãos, porque não existe problema que não possa ser resolvido quando você olha a palavra de Deus e Jesus Cristo faz um decreto. Ele diz: que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Irmãos, entenda bem, ganhar o mundo inteiro é preciso uma vida e um tempo. Alguém vai arbitrar na sua vida o que você vai ser. Então, antes que você comece a brincar com a própria vida, é muito melhor você ler e ficar 200 vezes aqui. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Mas por que ele vai decretar, irmão Jonathan, eu perdi a minha alma?
Porque você não tem natureza divina, porque você rejeitou a Deus, então você vai perder a salvação. Eu fico vendo assim, que o que me dá mais temor da pessoa de Cristo são os decretos de Deus. Aquilo passa na minha alma, e como eu já tive várias visões de Deus, eu já ouvi várias sonoridades, eu já ouvi muitas coisas do Senhor, e aquilo parece que, sabe, vai me corroer por dentro, que eu falo assim, não tem nenhuma chance. Não tenho nenhuma chance. O dia que você ouvir uma sucessiva rajada de tiros de R-15 para lá e para cá, e você estiver perto, você fala assim, se pegar, não tem nenhuma chance. Porque não tem, se você vê a rajada que é. Em algumas ocasiões, numa visão, eu vi um anjo dando uma rajada num certo homem, que cortou o meio, e aquele homem caiu para o lado, e eu vi o homem fazendo, e o anjo. O que eu quero trazer para você é que os decretos de Deus, a palavra é falada de uma forma muito educada, de uma forma muito amorosa, de uma forma muito, digamos assim, respeitosa. Irmãos, mas quando você bate de frente com a realidade dessa palavra, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, tem que dizer o seguinte: vai ganhar o mundo inteiro, vai para o inferno. Por quê? Porque sou eu que vou decretar. Mas por que vou decretar? Porque ele é a pessoa que deve ficar maiormente sobre todos os homens, uma chance, para nenhum homem ficar, na verdade, acima de Deus. Não há chance. Pastor, me explica isso. Ele está dizendo que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro. Ele está dizendo, ó, você está dizendo que está ganhando o mundo inteiro, ganha lá. Você não ganhou nada, porque o mundo não vale nada. Então, de uma forma bem clara, o que você ganhou no mundo? Ganhei nada, porque era novo, agora eu estou já mais maduro, vou ficar velho, daqui a pouco não sei nem se vou andar, daqui a pouco não sei para onde vou, e daqui a pouco está na hora do julgamento. Aí o próprio Deus vai dizer, o que você trouxe? Não trouxe nada. Nada. Trouxe uma vida de pecado, de mentira. Menti muitas das vezes, sabe, dentro da igreja, para minha mulher, para meu marido, para meus primos, para meus filhos. Então quer dizer que você não conseguiu abandonar a mentira, não. E a Bíblia tem que se cumprir. Então Deus vai falar, o salário do pecado é a morte. O que você vai receber? O seu salário. O que um pastor imagina que vai receber? Que não ora, que não jejua, que não tem intimidade com Deus. Mas eu não consigo imaginar um pastor na minha vida que nunca tenha tido uma revelação de Deus, uma visão, que nunca tenha sido arrebatado, que nunca tenha sido, sabe, visitado pelo onipotente poder de Deus, conversado com Deus uma hora, 2 horas. Eu não consigo ver. Por quê? Porque Deus é poder. Um pastor, uma irmã, ela tem que entender, o ministério não consiste em palavras, mas em poder. Não é exibição, mas é que quando chega a história, levanta a história dessa irmã para mim. Ah, gostei. Ela ia nas consagrações, ia. Ela visitava os doentes, visitava. Ela fazia força para não faltar à igreja, fazia. Era uma mulher dedicada, prestativa. Então precisa bem, a Bíblia diz, se a vossa justiça não exceder a justiça do homem comum, por que você tem que ser tudo isso? Que a obra de Deus diz que você tem que exceder a justiça do homem comum. Eu conheci muitas pessoas, irmãos, eram homens comuns, mas o que eles eram prestativos, pessoas, você fala assim, você é cristão? Não sou. Mas eles tinham mais qualidades espirituais observadas por Deus do que às vezes o crente. Então você tem que colecionar. Quanto você tem? Tem 230 qualidades. Mas eu quero mais qualidades. Por quê? Porque as advêm de Deus. Então isso fica na minha mente como o quê? Como um diferencial. Porque às vezes a pessoa fala que vai colecionar isso, vai colecionar aquilo, tampinha de Coca-Cola, que é uma coisa normal, até o Bernardo pediu para guardar as tampinhas para ele. Vai colecionar selo de correio. Eu não quero colecionar nada disso. O que você quer? Eu quero colecionar, sabe, os atributos de Deus que eu ainda não tenho. Você está falando uma coisa
eterna, porque uma mulher quando se torna santa, um homem quando se torna santo, a história de Deus vai ser levantada no livro da vida, e alguém vai dizer, olha, desde os 14 anos, essa moça tem a Deus. Passa a história dela para mim lá no livro da vida, projeto lá que eu quero ver tudo que ela fez desde criança. E aí Deus vai mostrar, olha só, desde criança, olha andando de bicicleta, indo para a igreja, olha a pequenininha para a Bíblia. Que coisa linda, olha o batismo dela, que coisa linda. Então Deus vai se deleitar, porque vê na história daquela moça, a história daquele jovem, que já está impregnado do poder do Espírito de Deus. Então quando você lê essa palavra aqui, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, porque uma pessoa que tem historicidade com Deus, ela vai ser preservada por Deus, mas quem não tem, não adianta nem insistir, porque lá você não vai comprar nada com dinheiro, vem de comprar sem dinheiro, você compra com o quê? Com a fé, com a obediência, insistir em Deus, eu sou teu filho. Porque a grande ilusão é que muitas pessoas pensam que são filhos de Deus. Você não é filho. Por quê? Porque você não tem obediência. Então você não é filho. Você não é filha. Você não é um pastor que tem obediência. Você não é pastor. Bote isso na sua cabeça. Por quê? Porque quando você olha a palavra, você vê que ele dá uma síntese final e diz: porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando ver a glória do seu Pai com seus santos anjos. Irmão, se é algo que você precisa levar para sua casa, é que Jesus Cristo é um Deus perpétuo. Jesus Cristo é um Deus soberano. Jesus Cristo é um Deus justo. Jesus Cristo, ele não vem para condenar, ele vem para salvar, ele vem para te arrancar e te ajudar. Vamos comigo, porque se você vier comigo, vou te dar salvação eterna, vou desembaraçar a tua vida, vou te ajudar a ter outro nome, vou te ajudar a pagar as dívidas, eu vou te ajudar, vou curar a tua vida, eu posso te ajudar. Mas o grande problema é que você tem que renunciar. Sabe aquela simpatia por aquela coisinha que você tem na sua casa? Você tem que largar aquilo para trás. Sabe aquelas roupinhas dos mundanos que você gosta de colocar? Você tem que largar para trás, porque os mundanos são mundanos. Agora, se você é de cristão, você abandona. Você vai trazer para você abnegação. Não quero mais andar como mundano. Andei muitos anos, andei de bermuda, de shorts, andava igual um pilantra do mundo. E achava que eu era tal. E se você realmente se aborrece com aquilo, você fala que, como os pilantras se vestem? Um dia quando você for na cadeia, você vai ver exatamente que, da mesma forma que os homens aqui fora se vestem, os pilantras dentro da cadeia, os bandidos, os homens que estão na margem da lei, se vestem igual ou pior. E aí você está dando continuidade ao fortalecimento do inferno nas suas colunas, porque você também é a coluna que fortalece o inferno, como disse a irmã Kelly. Por quê? Anda igual uma pilantra. A minha sobrinha anda de shortinho e eu ando com ela para cima e para baixo. Eu sinto muito dizer, a sobrinha pode andar e fazer o que você quiser, agora comigo você não vai andar assim. Então são esses pormenores que Jesus está falando de abnegação, de renúncia. Ora, eu ando pela rua, imagina que a irmã Laura está passando por aí e está eu carregando um bêbado. Eu não vou carregar bêbado, não. Eu posso ajudar uma pessoa, dar uma assistência. Imagina a irmã que está ali e está indo eu dando carona, uma menininha de saia curta, de shortinho, ainda na cadeira na frente. O que eu tenho que fazer? Aquele que vem a Cristo, negue-se a si mesmo. Você tem que se negar, que você faz coisas que dizem assim, olha, não tem nada a ver. Você quer ver uma coisa? Nós fizemos aqui o culto de ação de graça das irmãs. Mas tem uma coisa que você não sabe na Bíblia. O culto foi maravilhoso. Mas vamos aqui ver um enquadramento que, se ele passasse disso, ele ia ser de uma obra aborrecedora de Deus. Então vamos ver aqui em Levítico 19, 1 e 8. Eu vou terminar já. Ainda só um minutinho. Eu vou acabar. Levítico 19, verso 1 ao 8. Olha o que diz a palavra de Deus. Disse o Senhor a Moisés:
fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Cada um respeitará a sua mãe e seu pai e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não vos virareis para os ídolos, nem vos fareis deuses de função. Eu sou o Senhor vosso Deus. Quando oferecerdes sacrifício pacífico ao Senhor, ofereceis para que sejais aceitos. Preste atenção agora. No dia em que ofereceres, e no dia seguinte se comerá. Ofereceu no sábado, no domingo se come. Mas o que sobrar ao terceiro dia será queimado. Se alguma coisa dele for comido ao terceiro dia, é abominação e não será aceito. Qualquer que o comer levará a sua iniquidade, porquanto profanou coisa santa do Senhor, e por isso será eliminado do povo. Meu Deus! Aqui foi feito um sacrifício. Nós comemos, graças a Deus, o único dia que talvez quem levou o segundo, mas isso não é permitido por Deus. Mas alguém vai dizer: mas pastor, isso foi da lei? Não. Irmãos, o mesmo Deus que estava junto na época da lei, ele faz você transigir o entendimento. Você acha que alguém vai chegar na sua casa e você vai dar comida 3 dias para comer? Claro que não. Mas no mínimo você tem que fazer uma comida nova e dar. Se a comida tem 2 dias, aqui nesse caso o sacrifício, ainda é tolerável. Mas 3 dias não é para dar para ninguém. Deus falou que é abominação. Ele não induziu nem que desse para os cachorros, quanto mais para uma pessoa. Então eu quero que você saia daqui dessa noite entendendo os propósitos da pessoa de Cristo. Não fica subestimando, achando que a vida são flores, achando que Deus é extraordinariamente magnífico e que vai deixar o inocente sem pagar os seus erros. Observa isso, por favor. Quando for dormir, vai orar. 24 horas ele está em cima de você, em cima de mim, de todos nós. Não faz sentido. Essa semana foi boa, tá? E a outra? Ferro. E a outra? Ferro. E a outra? Ah, já nem sei. Ferro. Por que tanto ferro? Pecado. Indiferença a Deus. Falta de reverência à pessoa de Cristo. Pessoa se esvaiu de sangue. Aos 33 anos de idade morreu numa cruz, cuspido, apedrejado, com coroa de espinho, um monte de problemas. E você? Não consegui ver nada. Você não conseguiu ver? Eu vou fazer você ver. O que Deus faz? Lembra do 38 anos de tanque de Betesda. Nosso irmão Eduardo disse que a lei nossa brasileira fala em 35. Deus permitiu que não ficasse 38 anos. Eu não quero ficar no tanque de Betesda. Eu não quero, na verdade, esquecer das recomendações de Deus. Abnegação, renúncia. Eu sei que às vezes é difícil. Você vê uma moça na rua, principalmente os jovens, não é para fazer. A mulher bonita, veio só na academia, com a saia curta, de top. Eu sei que é difícil a pessoa passar e não olhar. Você tem que entender o seguinte: eu vou morar no céu. Eu não preciso disso. Glória a Deus. Deus me ajuda a não precisar disso. Porque na abnegação você vai construindo uma relação com Deus. Você não vai ser o bobo. O bobo você vai ser se você ficar mergulhado no pecado, enxugando gelo. Porque a indignação da irmã Kelly é: vamos continuar enxugando gelo ou vamos fazer algo para Deus para poder parar? Porque não faz sentido um de nós entrar por essa porta todas as vezes. A irmã Rosângela prepara o culto, liga para um, liga para outro. Quem vai trazer o concerto, quem não vai, chega aqui e está fazendo o culto. E o próximo culto? Continua enxugando gelo. Por quê? Não tem nenhuma abnegação, continua falando palavrão, continua mentindo, continua desejando a mulher do outro, continua desejando o marido do outro, continua tudo errado. E isso, se ficar claro, o que eu vejo? À medida que eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem, o que Deus quer que você veja é que você não precisa, na verdade, passar por nada que você está passando. É porque eu passo. Lembra do homem do tanque de Betesda, 38 anos. Nós falamos louvo e engrandece.